para a nossa segunda aula de planejamento. Hoje eu vou apresentar para vocês um modelo de planejamento que se chama PDSA. Ele foi desenvolvido através do processo de qualidade total, então ele se aplica muito bem às questões de saúde. Ele vai mostrar basicamente como é o ciclo de planejamento e dos processos, como se dá esse planejamento. Então ele fala que o P significa planejar, o D executar, o S monitorar e o A avaliar. É um ciclo que deve ter constância, ele não é interrompido, ele vai acontecer todo o tempo. Então ele aplicado em todos os níveis hierárquicos, ele vai funcionar muito bem, porque aí uma equipe vai acabar estando vinculada com a outra e a resposta ela é muito mais rápida. Então no nível estratégico eles planejam tudo que deve ser executado durante o governo, né? E as equipes vão executar, gerenciar e analisar para começar tudo outra vez. No nível tático, ele recebe as orientações dos diretores e vai fazer o mesmo processo. Então, como esses processos estão em constante avaliação, ele é mais simples e ele dá uma visão melhor para as equipes. Como gerenciar esse processo de PDSA? Ele é uma forma contínua, como eu já falei, não pode saltar nenhuma das etapas, ele tem uma sequência de etapas e o objetivo dessa sequência também, né? Então ele fala que essa sequência é para evitar a estratégia do desperdício de tempo, de material, de insumos, dos recursos. Ele fala para a displicência e a estagnação, ela está fora ela vem justamente fazer um monitoramento disso e aí ele se torna mais dinâmico. Ele observa a perda de tempo nos processos, ou seja, ele reavalia esses processos e faz o melhoramento, e também acaba com a improvisação, ou seja, tudo tem que ser planejado, executado, monitorado e avaliado. É um processo de aprimoramento contínuo de cada processo desenvolvido pela equipe. Então, o planejamento estratégico basicamente é avaliar, planejar quais os resultados que se quer ou que se espera, determina as metas, define as ações, os recursos, os prazos e quais estratégias vão ser desenvolvidas. Então vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Vamos pegar o Aedes aegypti. Ele vai avaliar aqui, vai pegar os resultados do ano passado e vai falar, olha, o ano passado nós tivemos um número muito alto de casos. Esse ano nós temos que reduzir, que serão as metas, vamos reduzir esse índice em 10%. Quais as ações? Nós vamos realizar as mesmas ações, porém mais focada em determinada área, ou seja, aquelas áreas mais críticas. Quais os recursos serão usados? Aí ele vai definir os recursos usados e vai dizer, ó, vai ser do período de janeiro até abril, que é o período, ou março, que é o período chuvoso. Aí vai depender da região.
Aí ele vai falar do desenvolvimento desse planejamento, ou seja, vamos implementar ou implantar o planejamento, ou seja, capacitar as equipes para que eles possam executar essas tarefas da melhor maneira, viabilizar os recursos e operacionalizar as ações. Depois ele fala do monitoramento, que é o acompanhamento das ações e das metas. Aí nós temos o painel de bordo, que eu vou disponibilizar para vocês, mas nós vamos fazer um treinamento específico do painel de bordo mais à frente, quando nós estivermos falando de análise situacional. Ele diz lá no painel de bordo quais são as modalidades, né? Ou seja, o percentual, se está dentro da normalidade, se está em estado de alerta ou se está em perigo. Então você faz esse monitoramento constante, lançando os dados que você tem, e aí você consegue melhor avaliar, que depois dos dados lançados você vai fazer a avaliação. E aí você consegue ver que o seu planejamento foi bem executado ou mal executado, e aí você fará todas as correções necessárias para que o planejamento funcione. Bem, essa foi mais uma aula de planejamento. Eu vou vir na próxima aula com algumas planilhas para vocês verem a diferenciação entre planejamento estratégico, tático e operacional. A gente se encontra lá.